paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui de novo, já é 9h30. É a nossa oitava tomada. Meu marido já está estudando outra coisa ali na hora que eu estou gravando, ele já está com o tablet no colo fazendo outra coisa. Meninas, paz do Senhor, estamos aqui para conversar sobre o livro que eu falei que nós íamos fazer, que eu iria propor uma leitura conjunta para nós, né? E nós vamos conversar agora sobre o autor do livro. O autor do livro é o C.S. Lewis. O C.S. Lewis é um dos maiores autores cristãos, talvez o maior autor cristão fora da Bíblia, por assim dizer. Ele escreveu coisas maravilhosas, mas vamos lá. C.S. Lewis nasceu em Belfast, na Irlanda, em 1898. Ele perdeu a mãe muito cedo, e pelo ano de nascimento a gente pode saber que ele estava em idade militar na Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial foi a última grande guerra, o último grande conflito, que ele foi disputado na unha, no tapa, na baioneta, no tiro a queima-roupa. Ela foi uma guerra de contato entre os soldados. E uma guerra de contato, ela tende a ser traumatizante. É horroroso aquilo, sinceramente, é horroroso. E juntando o fato da perda da mãe e de ter participado de um conflito desses, ele acabou se tornando ateu. E nessa jornada, ele se tornou professor de literatura, um dos maiores especialistas em literatura medieval que a Europa já produziu. E sendo esse moço especialista em literatura medieval, ele acabou encontrando com outro grande autor, britânico também, o Tolkien. E o Tolkien já era cristão, e nessa de conversar sobre Deus, Cristo, o Espírito Santo, essa jornada, o C.S. Lewis acabou, eu acredito em Deus. E a sua conversão de ser um ateu, depois um cara que acredita em Deus, mas não um crente fiel a Deus, para se tornar um cristão, ela está bem descrita num livro Surpreendido pela Alegria, que eu não tive a oportunidade de ler ainda. E ele se tornou um dos maiores apologetas que o cristianismo já conheceu, o maior apologeta do século XX. O século XXI ainda não produziu um apologeta à altura de C.S. Lewis ainda. E tendo essa consciência que o apologeta, aquela pessoa que defende o cristianismo com unhas e dentes, com argumentos de todas as ordens que vocês imaginarem, filosófica, científica, bíblica, e tudo que vocês imaginarem, ele defende. Ele era um grande conhecedor e defensor do cristianismo. E era um grande autor também de literatura de fantasia. A gente pode ver pelas Crônicas de Nárnia. O Leão, a Feiticeira, as 7 Crônicas de Nárnia, né? O Leão, o Feiticeiro e Guarda-Roupa, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, O Sobrinho do Mago. E os outros 3 eu confesso que eu esqueci agora. Esqueci o nome dos outros livros. Nós temos assim... Agora que eu já dei uma ideia de quem é o autor, eu vou falar do livro Cartas do Inferno, ou Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu sei que só pelo nome muita gente pode querer um pouco de distância desse livro, mas eu quero pontuar algumas coisas sobre esse livro. Ele é um livro de fantasia, e um livro de fantasia, os seus elementos, eles não expressam a realidade. E tão pouco expressa a realidade que eu gosto demais de uma colocação que ele faz na própria introdução ao livro, que a gente tem o imaginário, não Bíblia. A Bíblia não diz isso, isso é o imaginário popular. O imaginário popular ocidental, ele descreve anjos como tendo asas com penas brancas, e os diabos ou demônios como tendo asas em forma de membranosas, né? Que são vários dedos ligados por membranas. Isso só tem uma explicação. Nós gostamos mais de pássaros do que de morcegos, pura e simplesmente. Isso não é bíblico. Então, ele como profundo conhecedor da literatura medieval, que é de onde vem várias dessas colocações, ele faz umas colocações muito legais. E ele disse que não acredita no diabo
dessa forma, ele apenas apresenta o diabo dessa forma como se fosse uma parábola. O interessante de os livros de fantasia e das parábolas, o interessante deles é a mensagem que eles trazem. A sua forma, ela não traz uma mensagem em si, ela apenas forma um arcabouço didático para que a mensagem seja entregue, porque o importante é a mensagem e não a forma. Nós temos no Diabo, nas Cartas do Inferno, ou Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, nós temos 3 personagens. Nós temos um diabo de alta patente, como se fosse um coronel, ou um CEO de uma empresa. Nós temos um recruta / estagiário aqui na Terra, recebendo instruções do diabo mais elevado, numa patente mais elevada, que é seu tio, né? É meu sobrinho. As cartas são endereçadas ao meu sobrinho. E nós temos uma vítima / paciente, que é um homem, um jovem adulto, britânico, no início da Segunda Guerra Mundial. Tanto que ele é um livro epistolar. Eles são várias cartas endereçadas do diabo ao aprendiz. E na primeira carta eu acho extremamente atual. Estourou a Segunda Guerra Mundial e a vítima / paciente perde uma noite de sono. O que vai acontecer agora com o mundo? Me lembrou demais quando eu reli o início da pandemia, que ninguém sabia o que ia acontecer e todo mundo estava desesperado. Tem umas nuances legais nessa primeira carta. Mas eu quero ler para vocês um pedacinho da segunda carta. Na primeira carta, o paciente ainda não é convertido. E na segunda carta ele já é convertido e já está indo à igreja. Eu quero ler um pedacinho dela para vocês. Ao assentar-se num dos bancos e olhar ao redor, o paciente vê justamente os vizinhos que até então evitara. Você deverá acentuar bem na imaginação do paciente alguns daqueles vizinhos. Faça com que sua mente fique a flutuar entre uma expressão como o corpo de Cristo e os rostos concretos que ele pode ver nos bancos próximos. Interessa muito pouco saber qual seja, na realidade, o tipo de pessoas acomodadas naqueles outros bancos. Pode ser que você saiba que um dentre eles é ferrenho batalhador das fileiras do inimigo. O inimigo aqui é Deus. Não há problema, este paciente, graças ao nosso Pai lá de baixo, não se passa de um tolo. Contanto que alguns de seus vizinhos ali estejam cantando desafinados, ou usem sapatos barulhentos, ou tenham dupla papada, ou estejam trajados com ternos antiquados, o paciente logo poderá admitir muito facilmente que a religião de tais semelhantes terá de ser, portanto, de certa forma, ridícula. No estágio em que ele se encontra, compreender o conceito que faz dos cristãos lhe parece espiritual. Na verdade, é um conceito totalmente imaginário. Sua mente está cheia de togas e sandálias e armaduras e pernas nuas, resto de uma película situada no século I, de modo que o simples fato de que outras pessoas na igreja estejam a trazer roupas modernas constitui-se numa real, embora isso seja inconsciente, dificuldade para ele. Esse livro ele se trata muito das nossas reações ao cotidiano. E ele trata muito de como o diabo tenta nos influenciar e Deus nos oferece outras opções. E ele é espetacular, porque ele vai falar de, faça com que ele se sinta vítima de sua mãe. Olha, não tem problema. A igreja pode ser nossa aliada. Tem tanta coisa que a gente vai aproveitar desse livro, da leitura desse livro no nosso cotidiano. A gente vai conseguir olhar nosso cotidiano com outros olhos, sob outro prisma. Isso é muito legal. Bom, agora que eu já falei um pouquinho do livro, vamos falar sobre o nosso projeto de leitura conjunta. Primeiro, minha irmã, você não é obrigada a ler.
Sinta-se à vontade de não efetuar a leitura. Segunda coisa, se você começar a efetuar a leitura e por ela ser uma leitura que foi produzida no inglês culto de meados do século passado, ela tem períodos muito longos, então, se você tiver alguma dificuldade para entender alguma coisa nessa versão que eu vou postar no grupo, tudo bem, pode entrar em contato. Se você quiser levar essa leitura até o final, agora a terceira, se você quiser levar essa leitura até o final, a gente pode criar algum outro momento para a gente trocar ideias sobre como ela se desenvolveu, tá? Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Marido, olha para mim. Obrigadão. Tchau. E até a próxima, com a graça do Senhor Jesus.